Graça e paz, querido irmão e irmã. Seja muito bem-vindo ao nosso curso de Teologia Tel Bible e nós estamos estudando doutrina fundamental. E hoje nós chegamos ao tema da justificação pela fé. Esse artigo sobre o qual a igreja permanece de pé ou cai. E ao longo da história foram formuladas algumas definições que eu gostaria de mostrar aos irmãos. A primeira delas é esta: que é justificação? Justificação é um ato da livre graça de Deus para com os pecadores, no qual ele os perdoa, aceita e considera justas as suas pessoas diante dele, não por qualquer coisa neles operada, nem por eles feita, mas unicamente pela perfeita obediência e plena satisfação de Cristo, a eles imputadas por Deus e recebidas só pela fé. Isso está no Catecismo de Westminster, na pergunta 70. Ainda nós temos uma segunda definição de João Calvino, que diz o seguinte: nós explicamos a justificação simplesmente como uma aceitação pela qual Deus nos recebe em seu favor e nos estima como pessoas justas. E dizemos que ela consiste na remissão dos pecados e na imputação da justiça de Cristo. A justificação, portanto, não é outra coisa que uma absolvição de culpabilidade daquele que foi acusado, como se sua inocência houvesse sido provada. Já que Deus, portanto, nos justifica pela mediação de Cristo. Ele nos desculpa, não por um reconhecimento de nossa inocência pessoal, mas por uma imputação de justiça, de maneira que, ainda que somos injustos em nós mesmos, somos considerados como justos em Cristo. João Calvino. E ainda nós temos uma terceira que eu gostaria de ler com os irmãos, que é a seguinte: assim definimos a justificação de um pecador conforme o Evangelho. É um judicial, porém gracioso ato de Deus, pelo qual o pecador escolhido e crente é absolvido da culpa de seus pecados e adquire um direito à vida eterna concedida a ele, por causa da obediência de Cristo recebida pela fé. Jonathan Edwards também disse o seguinte: se diz que uma pessoa é justificada quando ela é considerada por Deus como livre da culpa do pecado e seu merecido castigo, e como tendo aquela justiça pertencendo-lhe, isso lhe dá o direito à recompensa da vida. Mas, irmãos, quando a palavra de Deus foi traduzida para a sua versão latina, se traduziu a palavra grega dikaios, que é a palavra usada como justificação, para a palavra justificare no latim, que tem um sentido um pouco diferente. A palavra grega tem um sentido de declarar justo. Então a palavra dikaios tem o sentido de ser declarado justo. Esse é um dos principais sentidos dela. Mas a palavra justificare no latim significa tornar justo. Então, ser tornado justo traz uma ideia de uma transformação interior, enquanto ser declarado justo tem um sentido judicial e floresce, que acontece, podemos dizer, fora de nós. E, irmãos, na Bíblia, a expressão é, a maioria das vezes, usada para uma declaração de justiça e não para uma mudança interior. Isso é muito importante. A justificação não se refere a uma mudança subjetiva na atitude de uma pessoa, mas exclusivamente a uma mudança objetiva em sua posição em relação à lei. É algo judicial. Em Lucas 7, 29, nós lemos o seguinte: e todo o povo que o ouviu e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Irmãos, aqui nós não temos pessoas, seres humanos, transformando Deus em justo ou mudando o caráter de Deus, porque isto é impossível, ninguém pode fazer essa alteração em Deus. O que esse texto nos diz é que estas pessoas declararam que Deus era justo. Ou seja, a palavra justificação aqui tem um sentido de declarar justo. A justificação trata, então, somente do aspecto legal da salvação. É um termo judicial,
Florense. É como se fosse um termo de um tribunal de justiça. É a sentença de um juiz a respeito de uma pessoa que foi trazida diante dele para ser julgada. Mas podemos olhar então, seguindo adiante, um pouco do tema justificação no Antigo Testamento. E a primeira vez que essa palavra aparece nas Escrituras está em Gênesis 44:16. O entorno desse texto é aquela relação entre José, agora como governador do Egito, e seus irmãos que foram até o Egito buscar comida. Nós conhecemos essa história, que foi colocado um dos copos de José na sacola que levava os mantimentos deles embora. E era bem na sacola de Benjamim, né? E quando eles foram descobertos, aliás, José que fez toda aquela trama para que pudesse ficar Benjamim com ele, e quando eles descobriram aquele copo na sacola de Benjamim, eles estavam diante do rei, diante de José, o governador. Eles disseram o seguinte, abre aspas, então disse Judá, que diremos ao meu senhor? Que falaremos ou como nos justificaremos? A palavra hebraica é tsadak, que significa justificar. Ali, irmãos, nós vemos um assunto judicial. Judá e seus irmãos estão diante do governador do Egito, José, e estavam preocupados em como poderiam, de alguma forma, receber de José uma sentença favorável. E os irmãos veem que, então, está ligado a isso, a ser declarados justos diante de um juiz. Deuteronômio 25:1 diz o seguinte, quando houver contenda entre alguns e virem a juízo, para que os julguem, ao justo declararão justo, ou, como está no texto, justificarão, e ao injusto condenarão. Nós vemos aqui essa linguagem legal implicando no seguinte, haveria investigação, se verificaria se havia inocência da parte que estava sendo acusada, e então se havia a declaração de justiça, se justificaria aquele que era inocente e se condenaria o culpado. Então essa é uma linguagem legal, como se de um tribunal de justiça. Em Jó 9:20 nós lemos o seguinte, se eu me justificar, a minha boca me condenará. Se for perfeito, então ela me declarará perverso. Justificar aqui tem a mesma ideia, pronunciar uma sentença em favor de si mesmo. Nós podemos ver isso também em Jó 9, verso 1 e também em Jó 32, verso 2. Seguindo adiante, justificar, então, até como vemos nesse texto mesmo, é uma antítese de condenar. Está em oposição a condenar. Condenar o que é dar sentença sobre o transgressor da lei, como está em Provérbios 17:15 e como já lemos em Deuteronômio 25:1. Por exemplo, também Jesus fala em Mateus 12:37, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Então, condenar é dar a sentença sobre um transgressor da lei. A Bíblia diz em Romanos 8:33 e 34 o seguinte, Deus é quem justifica. Quem é que condena? Então, a condenação é uma declaração de uma sentença sobre uma pessoa, onde a pena prescrita na lei lhe é imposta e a sentença é aplicada ao transgressor. Justificação é uma declaração de sentença em favor de uma pessoa, pela qual a recompensa prescrita pela lei é ordenada para ser dada a ela. Então, a condenação está em oposição à justificação e nos dá entendimento do sentido do que é justificação. Porque se condenação é uma declaração de uma sentença, a justificação é uma declaração de uma sentença, porém, favorável a uma pessoa. E nessa declaração é proclamada a recompensa que é prescrita na lei e é ordenada que seja dada a ela. Então, justificar é a antítese de condenar. Avançando um pouco mais,
há uma mudança de culpabilidade para não condenação. Então, a justificação não é uma mudança experimental e de pecaminosidade para a santidade. Se fosse assim, então, justificar seria transformar aquilo que é pecaminoso em santo. Mas a Bíblia diz o quê? Que Deus é quem justifica o ímpio. A justificação, então, é um dom cedido à nossa conta. É uma imputação colocada em nosso favor. Através da morte do Senhor Jesus Cristo, nós fomos justificados diante de Deus. Obtivemos paz pela remoção de tudo que causava ofensa, como nós lemos em Romanos 5, 9 e também 10. Joe Owen, no seu livro A Doutrina da Justificação, um livro extenso de 500 e poucas páginas, usou essa figura do tribunal em semelhança da qual usa as Escrituras. E ele colocou alguns pontos que nós podemos extrair das Escrituras para falar sobre esta figura do Tribunal de Justiça. O primeiro deles é que se supõe um juízo, sobre o qual o salmista implora que não se desenvolva de acordo com a lei. Em segundo lugar, nós descobrimos que o juiz desse tribunal é o próprio Deus, como vemos em Isaías 50, versos 7 e 8, e também em Gênesis capítulo 18, quando Abraão diz sobre Deus o seguinte: não fará justiça o juiz de toda a terra? Em terceiro lugar, o tribunal onde Deus está sentado para o juízo é o trono da graça, como está em Hebreus 4,16. Em quarto lugar, nós temos uma pessoa culpada, e ela é o pecador, que é tão culpado de pecado como para ser abominável ante o juízo de Deus, como diz Romanos 3,18. Nós sabemos aquele texto importante de Romanos, a partir do verso 9 do capítulo 3 até o verso 20, onde retrata o homem pecador diante de Deus, e que não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então existe uma pessoa culpada de pecado diante de Deus. Ela é o pecador, que é tão culpado como para ser abominável diante de Deus. Em quinto lugar, nós temos os acusadores que estão prontos para propor, melhor dizendo, e promover as acusações contra a pessoa culpada. E estes são a lei, como Jesus disse aos fariseus em João 5,45, quem os acusaria seria Moisés. A consciência, como Paulo diz em Romanos 2,15, que ele diz que os gentios têm em si, gravada no coração, a lei, testemunhando-lhes a consciência, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. E também Satanás, como está em Zacarias 3,2 e Apocalipse 12,10. Em sexto lugar, então, nós temos a acusação, que é admitida e redatada em uma ata em forma de lei e é posta diante do tribunal do juiz, no foro para a libertação do criminoso, como está em Colossenses, por exemplo, no capítulo 2, verso 14. Aquele escrito de dívida que era contra nós e nos era contrário, que foi cravado na cruz de Cristo. Em sétimo lugar, se prepara uma defesa no Evangelho em favor da pessoa culpada. Esta é a graça através do sangue de Cristo, que é o resgate pago, a eterna justiça trazida pelo fiador do pacto, como nós vemos em Romanos 3, 23 e 24, e também Daniel capítulo 9, verso 24, que fala daquela justiça eterna. Em oitavo lugar, irmãos, nós sabemos que a Cristo somente açude o pecador. O pecador renuncia a toda a outra desculpa ou defesa que possa ele fazer a favor de si mesmo. Como diz o Salmo 130, verso 2 e verso 3, e também naquela parábola do fariseu e do publicano, em Lucas 18, 13, onde o publicano diz: tem compaixão de mim, que sou homem pecador. Sê propício a mim, ó Deus, que sou homem pecador. Ou como Paulo diz em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15, que diz: fiel é a palavra e digna de inteira aceitação,
que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, e Paulo diz, dos quais eu sou o principal. Avançando então adiante, nós temos que para fazer eficaz essa súplica, temos advogado junto ao Pai. E este advogado é Jesus Cristo justo, ele é a propiciação pelos nossos pecados, diz o texto de 1 João 2, verso 1 e 2. E, em último lugar, nesta figura de Owen, nós temos a sentença acerca disto, que é a absolvição. Por causa do sacrifício e da justiça de Cristo, com a aceitação no favor, como pessoas aprovadas por Deus. Como nós vemos em Romanos, como já mencionamos, 8, 33 e 34, e também em 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, a fim de que fôssemos feitos justiça de Deus. Essas são as figuras que Joe Owen usa no seu livro A Doutrina da Justificação. Indo um pouco mais, irmãos, nós podemos ver que a justificação é bem definida no Novo Testamento e ela difere de 3 outras doutrinas claras do Novo Testamento, que são regeneração, santificação e perdão. Ainda que haja relação entre elas, mas há certa diferenciação entre elas. E a primeira é a justificação é diferente de regeneração. Porque a regeneração é um ato divino de dar vida nova ao homem. Algo que acontece dentro do homem. No novo nascimento. Nós podemos dizer que a regeneração é um ato de Deus como Pai, como está em Tiago 1, 18. E a justificação é a sentença de Deus como um juiz. Então ela difere da regeneração. Mas também ela difere da santificação. Porque a santificação é algo moral ou experimental. A justificação é algo judicial. A santificação é uma mudança que ocorre gradualmente no homem, no período de toda a sua vida nessa terra, sendo ele, pelo Espírito Santo, conformado ao caráter de Cristo. Já a justificação é algo instantâneo que acontece diante de Deus. Veja, é muito importante isso. É algo instantâneo que acontece diante de Deus, numa declaração de sentença sobre nós. Nessa sentença, Deus nos declara justos diante dele, através dos méritos de Cristo, pelos méritos de Cristo. Também nós podemos dizer que a justificação difere do perdão. Em que sentido? O perdão trata dos atos do homem, a justificação do homem em si. O perdão considera os pedidos de clemência, a justiça, os de justiça. O perdão livra da maldição. A justificação, além disso, outorga o céu. O sangue outorga perdão, porém a justiça é necessária para a justificação. Então, assim como a condenação não é a mera execução do castigo, mas a declaração formal que o acusado é culpado e digno de castigo, assim a justificação não é mera remissão do castigo, mas o anúncio judicial de que o castigo não pode ser aplicado com justiça. O acusado é plenamente conformado a todos os requerimentos positivos da lei, como resultado da perfeita obediência de Cristo, que foi legalmente posta em sua conta. O nome de Cristo não somente anula pecado, este provê no lugar do que foi anulado sua própria excelência eterna. Este é o nosso primeiro ponto. O significado da justificação. O nosso segundo ponto é o problema que surge a partir desse tema da justificação. Qual é este problema? O pecador, irmãos, não pode estar diante de Deus sob a base de seus próprios atos, porque existe aquilo que nós chamamos, e a Bíblia chama de corrupção humana. Não existe nenhum ser humano sobre a terra a possibilidade de estar diante de Deus. E isto é uma necessidade muito urgente para os nossos dias, porque as pessoas pensam que há alguma espécie de bondade nelas. Nós precisamos ter uma compreensão bíblica da santidade de Deus e da justiça de Deus como atributo de Deus. E que isto é algo imutável, que ninguém pode alterar.
Quando o homem é iluminado por Deus de seu estado real de corrupção, ele então percebe sua total incapacidade de estar na presença de Deus. O homem não consegue, irmãos, responder às demandas da lei de Deus. Isso lhe é impossível. Porque, como diz Isaías 48:8, ele é rebelde contra Deus desde o ventre. E, como diz Isaías 64:6, todas as tentativas de justiça própria, através de obras que o homem tenta executar, são reveladas diante de Deus como trapos de imundícia. Se o homem se depara com um juiz, conforme descrito nas Escrituras, ele se aterroriza. Deus é aquele, como dizia Calvino, que derrete montanhas, cuja ira faz tremer a terra, cuja pureza faz perecer todas as coisas impuras. Aquele que não tem o culpado por inocente, e a vingança penetra até os abismos do inferno, como dizia Calvino. Então, irmãos, há um problema de corrupção na natureza humana. E por conta desse problema, Deus está contra os homens. E quando o homem identifica que em si mesmo não há nada que possa fazer com respeito a isso, então ele pode ser alcançado por essa graça da justificação. Além disso, por conta do pecado, há separação entre Deus e o homem. Existe uma separação entre Deus e o homem por causa do pecado. E esta separação trouxe sobre o homem condenação. A demanda da lei é o castigo, e que o castigo caia sobre ele. A justiça de Deus clama por satisfação. Então aqui nós temos declarados alguns elementos do nosso problema. Jó 25:4 nos diz o seguinte: como, pois, seria justo o homem para com Deus? E como seria puro aquele que nasce de mulher? Que pergunta importante. Existem alguns elementos do problema que temos com Deus. E o primeiro deles é os requerimentos da lei de Deus. Deus exigia que o homem cumprisse todos os mandamentos da lei, como está em Deuteronômio 27:26, e que é mencionado por Paulo em Gálatas 3:10, e diz assim: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Então, o requerimento da lei é que todas as coisas fossem cumpridas por nós, todos os requisitos delas fossem por nós praticados. Então há uma absoluta santidade de Deus que foi evidenciada nos mandamentos da lei que foram dados no Sinai. Em outras palavras, a lei descrevia o caráter de Deus. E não somente se proibiu as más ações ou maus desígnios do coração. A lei foi até o mais profundo, como nós podemos ver na interpretação que o próprio Senhor Jesus dá dela em Mateus capítulo 5, verso 22 e verso 28. Quando eles diziam, não matarás, Jesus trouxe o mandamento não matarás para o mais profundo do interior do homem, mostrando que a lei já julgava a sua conduta interior e não somente sua expressão exterior. Se o homem desejasse o mal do seu próximo, ele já era culpado de assassinato. Se o homem desejasse a mulher do seu próximo, em seu coração, ele já era culpado de adultério. A lei também requeria que o amor fosse expresso em ações práticas. Então, irmãos, se algum homem pudesse produzir essa perfeição, se algum homem pudesse praticar a lei profundamente, o céu estaria disponível para ele, como está em Romanos capítulo 10, verso 5. Porém, o homem é incapaz de apresentar tal conduta. Nossa condição real, como descritas nas Escrituras, revela a nossa total incapacidade. Por isso nós somos condenáveis diante de Deus. Em segundo lugar, nós temos, nesses elementos do nosso problema, a acusação apresentada contra nós. Somos acusados pelo próprio Deus de termos quebrado os seus mandamentos. Vemos Isaías 1, verso 2 e 4. Ouve, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci. Veja, irmãos, palavras do Senhor, mas eles estão revoltados contra mim. Verso 4. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel.
voltaram para trás. O homem tem quebrado a lei de Deus, desprezado suas repreensões, abusado das suas misericórdias, e Deus o acusa de ter feito tal coisa. Ainda nesses elementos do nosso problema, vemos então que Deus profere sentença contra ele. A sentença de maldição, como está em Gálatas capítulo 3, verso 10, está sobre todo homem. Como está em Ezequiel 18, 20, a alma que pecar certamente morrerá. Como está em Romanos capítulo 6, verso 23, o salário do pecado é a morte. Existe uma sentença de morte sobre nós por causa da quebra da lei de Deus. E, em quarto lugar, nós temos um juiz inflexivelmente justo. Ou seja, na corte celestial existe um juiz, como nós já vimos. Um reto juiz que julga com justiça, que não tem o pecador como inocente, por inocente. Ele julga rigorosamente, como está escrito. E diz o texto assim: bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Romanos 2, verso 2. E também Romanos 2, verso 6 diz que Deus recompensará a cada um segundo as suas obras. Deus estabeleceu que a sua lei será fielmente sustentada e seu castigo estritamente executado. Como pode, então, Deus justificar o pecador sem justificar os seus pecados? Este é o problema. Por isso que nós tocamos no problema que é produzido por essa doutrina da justificação. A justificação, esse é o nosso segundo ponto, e seu problema. O nosso terceiro ponto é sua base. Qual é a base da justificação? Nós primeiro precisamos ter em mente o seguinte, irmãos: Deus não muda a sua lei. Sendo a lei a expressão do caráter de Deus, que é imutável, ela não pode ser mudada ou quebrada. Seria uma mudança naquele que não há mudança nem sombra de variação. Então isso não pode acontecer e não acontece. Alguns irmãos podem usar o exemplo de Dario no capítulo 6 de Daniel, quando fizeram o rei editar um decreto que ele mesmo não poderia alterar. Nesse decreto ele havia estabelecido que o homem só poderia fazer petição a ele e não a nenhum outro Deus. E nós sabemos que Daniel continuou orando ao seu Deus, e aqueles detratores de Daniel foram até o rei e denunciaram Daniel. E o rei sabia que não poderia mudar sua lei e seu decreto. Mesmo tentou salvar Daniel durante todo aquele dia. E ainda assim teve que condenar Daniel e colocá-lo na cova dos leões, de onde Deus o salvou. Dessa mesma forma, semelhantemente, diremos, Deus não vai contra a sua lei, mas na sua onisciência Deus preparou uma solução maravilhosa. E qual é a base, então, irmãos, sobre a qual Deus pode justificar o homem? É Cristo e sua obra, Cristo e sua expiação. É através de Cristo e sua expiação que a justiça e a misericórdia de Deus, sua retidão e sua graça se encontram na justificação de um pecador crente. Em Cristo encontramos a solução para cada problema causado pelo pecado. Em Cristo, cada demanda da lei foi cumprida. É de tremenda importância que o cristão tenha claro no seu entendimento que o fundamento sobre o qual Deus perdoa pecados e concede o direito à herança celestial é o próprio Cristo e sua obra. Cristo, como nosso fiador e nosso responsável, entrou no lugar ocupado pelo seu povo, ou seja, debaixo da lei. Ele nasceu de mulher, nascido sobre a lei, e se identificou conosco, e se tornou nosso cabeça e nosso representante. E tal como nosso representante, ele assumiu o nosso lugar e nos libertou de todas as obrigações legais, porque foram transferidas as nossas dívidas para ele, e os méritos dele foram transferidos para nós. O Senhor Jesus conquistou uma perfeita justiça para nós por obedecer à lei em tudo, e esta justiça é imputada a nós, os salvos, colocada em nossa conta. Também o Senhor sofre
por outro lado, as penalidades no lugar de cada um de nós. E através de sua morte substitutiva, nós, os salvos, fomos limpos de toda culpa. Esta é a base da nossa justificação, o Cristo de Deus e sua obra bendita. Já foi dito, irmãos, em Jeremias 23:6, que o Senhor, o Messias, seria nossa justiça, Jeová Tsidkenu. Já foi dito em Daniel, capítulo 9, verso 24, que ele traria uma justiça eterna. Em Isaías 45, 24 e 25, nos é dito que ele seria a justiça do seu povo, e nele seria justificado o seu povo. E também Isaías 61:10 diz que nós seríamos vestidos com um manto de justiça. Aqui nós vemos uma dupla imputação, como nós vemos também no Novo Testamento, em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, que diz o seguinte: aquele que não conheceu o pecado, ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E também Gálatas 3, 13 e 14 nos diz o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então aqui nós vemos essa dupla imputação. Nossos pecados, a maldição decorrente deles foram todos postos sobre Cristo. Ele levou a pena pelos nossos pecados, para que a bênção de Abraão chegasse até nós, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. John Gill diz o seguinte: ele foi feito pecado por imputação. Os pecados de todo o seu povo foram transferidos a ele, carregados sobre ele, e postos à sua conta e tendo-os sobre si. Ele foi tratado pela justiça de Deus como se ele tivesse sido não somente um pecador, mas uma massa de pecado. Porque ser feito pecado é uma expressão mais forte que ser um pecador. Cristo Jesus foi o fiador dos eleitos de Deus. Como fiador, Cristo foi nascido sob a lei, permanecendo na posição judicial e no lugar deles, e tendo todos os seus pecados imputados a ele, e a lei encontrando-os todos sobre ele. Sendo assim, o condenou por eles, e assim a justiça de Deus o entregou à maldita morte da cruz. E como diz isso que está escrito em Gálatas, a consequência foi que a bênção de Abraão chegou aos gentios, a bênção da justificação pela fé através da justiça de Cristo. Esta é uma maravilhosa dupla imputação. Lembremos sempre disso e podemos sempre ter em mente essas três expressões importantes. Ele nos substituiu, ele foi nosso substituto, ele se identificou conosco, ele levou sobre si os nossos pecados. Isso chama-se imputação. E a sua justiça foi imputada sobre nós. Esta é uma dupla imputação. Cristo e sua obra é a base para a justificação pela fé. Esse é o nosso terceiro ponto. Em quarto lugar, então, irmãos, nós temos a natureza da justificação. E por natureza da justificação, nós queremos dizer dos elementos constituintes dela, que são duas coisas. Em primeiro lugar, a não imputação de culpa ou remissão dos nossos pecados, como está em Gálatas 3:13. E em segundo lugar, a investidura do cristão com um direito legal ao céu. E essas duas coisas são muito importantes. A natureza dessa justificação está ligada à remoção da culpa e o perdão dos pecados, por um lado, livrando o homem do inferno, e por outro, dando-lhe direito ao céu. A justiça de Cristo, então, tem dois aspectos que são base para o perdão dos pecados e o direito ao céu.
Por um lado, nós temos a perfeita obediência que Cristo rendeu aos preceitos da lei de Deus, e por outro, temos a morte que ele morreu sob o castigo da lei. Nós podemos chamar isso de obediência passiva no que concerne à cruz e obediência ativa no que concerne à obediência aos preceitos da lei, vivendo uma vida perfeita. Sendo assim, Cristo nos livrou do inferno e adquiriu o céu para nós. Podemos ver o céu sendo dado a nós como uma possessão adquirida, como está em Efésios 1,14. E esses dois aspectos, o perdão dos pecados e a justiça perfeita imputada, são necessários. Se houvesse só o primeiro deles, então nós simplesmente estaríamos no mesmo estado que estava Adão antes da queda. Seríamos neutros. Nós não seríamos culpados de pecado, teríamos sido perdoados, mas não teríamos direito à vida. Estaríamos nesta mesma condição que Adão. Mas, através da justiça perfeita de Cristo, que foi imputada a cada um de nós, nos é outorgado, por conta disso, desse direito adquirido por Ele para nós, a vida eterna. E esse direito é baseado na justiça perfeita de Cristo. Essa é a natureza da justificação. Mas qual é a origem da justificação? Qual é a fonte originária da justificação? A fonte originária da justificação é a livre, pura e soberana graça de Deus. Romanos 3,23 diz o seguinte: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Graça é favor imerecido e não influenciado por nada. Ou seja, não é por obras, por méritos humanos, por boa vontade, mas por pura graça de Deus. Não há nada em nós que possa chamar a atenção de Deus. E isso é muito importante, irmãos, em dias que os homens são colocados em proeminência, que suas boas obras, entre aspas, são enfatizadas. A graça é a própria essência do Evangelho. A única esperança para homens caídos, o único conforto para os santos que passam por tribulações. Deus está preparado para tratar os pecadores culpados sobre este fundamento, o fundamento da graça. Justificação é perfeitamente gratuita no que diz respeito a nós. Nada é requerido de nós para efetuá-la. Nada é requerido de nós para efetuá-la. Não temos um mínimo grau de mérito para oferecer como base de nossa aceitação a Deus. Nós fomos aceitos por pura graça, graça sem mistura com obras. O nosso Deus, irmãos, é o Deus de toda graça, como diz 1 Pedro 5,10, que gratuitamente, como diz Romanos 3,23, nos salvou, nos justificou por sua graça. A palavra gratuitamente em nosso texto, sendo justificados gratuitamente por sua graça, é a mesma usada por Jesus em João capítulo 15, verso 25, quando Jesus disse: odiaram-me sem causa. Não havia em Cristo nada que justificasse o ódio que aqueles homens tinham contra ele. Nada em Cristo poderia produzir tal ódio. Ou seja, falando nesse sentido da palavra, não há nada em nós que pode causar o favor de Deus. Nós podíamos traduzir Romanos 3,23 da seguinte forma: sendo justificados sem causa. Ou nós podíamos dizer, sendo justificados sem termos em nós nada favorável que pudesse fazer com que isso acontecesse. Sendo justificados sem causas, sem obras, somente por sua graça. Nenhuma coisa havia em nós que pudesse agradar a Deus. Foi Deus mesmo que fez isto por sua bendita, soberana e livre graça. Isaías 43:25 diz o seguinte: eu mesmo, dizendo o Senhor, apago as tuas transgressões por amor de mim, e os teus pecados, dos teus pecados, não me lembro. A primeira coisa que influenciou foi sua graça maravilhosa, não pedida, não influenciada por nada, não merecida. Porque pela graça nós fomos salvos, mediante a fé.
Isto não vem de nós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E Tito diz, não por obras de justiça praticadas por nós, em Tito capítulo 3, versos 5 a 7, mas pela graça de Deus. Para o pecador, a justificação é um ato de favor gratuito e imerecido. Para Cristo, como fiador do pecador, é um ato de justiça, que a vida eterna seria dada para aqueles por quem foi feita sua satisfação meritória. Este é o nosso quinto ponto. A origem. Em sexto lugar, seus objetos. Quem são aqueles que Deus justifica? Podemos ver essa resposta por três ângulos diferentes. Nós podemos olhar, como diziam alguns teólogos, do andar de cima. E quem são aqueles que Deus justifica? São aqueles que Ele escolheu antes da fundação do mundo, como diz Romanos 8,33. Amados por Deus com amor eterno, como diz Jeremias 31,3. Então, olhando do andar de cima, são aqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo. Olhando no terreno de baixo, são aqueles que creem, como diz Paulo em Atos capítulo 13, verso 39. Neste andar embaixo, aqui na terra, podemos dizer que os justificados são aqueles que creem, porque é isso que a palavra de Deus nos diz, que foram justificados todos aqueles que creram. E foram justificados de uma maneira que não poderiam ser justificados pela obediência à lei de Moisés. Além disso, no que concerne a eles mesmos, são aqueles que a si mesmos se consideram ímpios. Porque Deus justifica o ímpio gratuitamente. São aqueles que eram filhos da ira. E eles reconhecem isso de si mesmos. Que estavam debaixo de condenação. Filhos da ira, como fala Efésios 2:3, e que estavam debaixo da condenação, como está em João capítulo 3, verso 18. Diante da vista de Deus, cada um daqueles que Ele justifica são ímpios, até que a justiça de Cristo seja colocada sobre eles. Então, os objetos da justificação de Deus são aqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo, são aqueles que creem no seu nome, são aqueles que a si mesmos se consideram ímpios. Em sétimo lugar, então, irmãos, vamos falar dos instrumentos da justificação. A palavra de Deus diz em Romanos 3:23, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Em Romanos 5:9 diz, sendo justificados pelo seu sangue. Em Romanos 5:1 diz, justificados, pois, mediante a fé. E para uma compreensão clara da justificação, nós precisamos harmonizar esses textos e entendê-los claramente. Nós podemos dizer que justificados por sua graça fala da origem da justificação. E justificados pelo seu sangue, da base da justificação, que é o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, sua vida derramada na morte. Mas justificados, pois, mediante a fé, fala daquilo que chamamos da instrumentalidade da justificação, ou seja, o meio pelo qual somos salvos. A palavra de Deus diz o seguinte, a justiça de Deus é mediante a fé em Jesus Cristo, Romanos 3:22. A palavra de Deus diz, o homem é justificado pela fé sem as obras da lei, Romanos 3:28. A palavra de Deus diz em Gálatas 2:16 o seguinte, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo, não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. A fé não é uma contribuição do pecador para a sua salvação. Não há nada, irmãos, no pecador que possa fazer com que ele seja salvo. A fé não é uma obra virtuosa do pecador, nenhum princípio de santa obediência, mas, como diz o texto de Efésios 2:8, um dom de Deus. Ela vem ao coração como resultado da pregação da palavra, porque a Bíblia diz o seguinte, que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. No Catecismo Maior de Westminster, nós temos a seguinte pergunta, como justifica a fé o pecador diante de Deus?
E a resposta é a seguinte: a fé justifica o pecador diante de Deus, não por causa de outras graças que sempre a acompanham, nem por causa das boas obras que são frutos dela. Veja que não se exclui as boas obras. Nem como se fosse a graça da fé, ou qualquer outro ato dela, que lhe é imputado para a justificação, mas unicamente porque a fé é o instrumento pelo qual o pecador recebe e aplica a si Cristo e sua justiça. Repetindo, a fé é o instrumento pelo qual o pecador recebe e aplica a si Cristo e a sua justiça. Então, dizemos que a fé não é uma condição para a justificação, porque se nós falarmos de condição, é geralmente usado como significado de, por causa dessa condição, um benefício é conferido. Não é assim. A fé, então, não é nem a base nem a substância da nossa justificação. Veja, por isso que nós separamos bem. A fé não é nem a base nem a substância da nossa justificação, mas simplesmente, e essa figura é muito importante, a mão que recebe o dom divino que nos é oferecido no Evangelho. A fé não é uma graça espiritual que nos justifica, mas um instrumento, a mão que toma posse de Cristo. A justiça de Deus se revela na fé. Então, ela não pode ser a fé em si mesma. Romanos 10:10 diz que no coração, com o coração se crê para a justiça. Portanto, essa justiça deve ser uma coisa distinta do crer. Já não é o crer. E não reconhecemos justiça senão a que a obediência e a satisfação de Cristo nos rendeu. Seu sangue, não nossa fé, sua satisfação, não nosso crer, é a substância da justificação diante de Deus. John Flavel. Então, irmãos, por isso que se diz que a fé não é uma condição, a fé não é substância e nem base, mas o instrumento da nossa justificação. Então, a fé por si mesma nos é imputada como justiça, ou a justiça de Cristo que a fé se apropria? A resposta está nessa segunda parte. A fé não é imputada como justiça, como se a fé fosse a própria justiça. A diferença entre fé e justiça. A justiça que nos é imputada é a justiça de Cristo, que é recebida por meio da fé. Se a fé é o meio pelo qual nós nos apropriamos da justiça de Cristo, então percebemos que ela denota uma desistência e renúncia de toda virtude e força em nós mesmos. Isso é muito importante, irmãos. Se a fé é o meio pelo qual nos apropriamos da justiça de Cristo, então percebemos que ela denota uma desistência e renúncia de toda virtude e força em nós mesmos, e uma dependência com a confiança de uma criança em Deus pelo que Ele é capaz de fazer. A fé é uma ação da alma que encontra sua vida, sua esperança, seu tudo no próprio Senhor. É ir a Deus de mãos vazias. A fé justificadora é simplesmente o instrumento pelo qual Cristo e sua justiça são recebidos para a justificação. Ela é o vazio enchido com a plenitude de Cristo, a impotência apoiada sob a força de Cristo. J.L. Girardial. Então, a fé justifica somente como um instrumento que Deus estabeleceu para a apreensão e aplicação da justiça de Cristo. A fé é o instrumento por meio do qual recebemos a Cristo. Nas palavras de Steve Charnock, a fé não tem eficácia em si mesmo. Não é fé na fé, mas como um vínculo de nossa união com Cristo. Toda virtude de limpeza procede do próprio Cristo, sua pessoa e obra. O objeto de nossa fé é Ele mesmo. Nós recebemos a água com as nossas mãos. Porém, a virtude limpadora não está em nossas mãos, mas na água. Porém, a água não pode nos limpar se não a recebemos. Ao recebê-la, unimos a água conosco, e é a maneira pela qual somos limpos. E por isso, observa que a nossa justificação é pela fé. Não que a fé nos justifique.
A eficácia está no sangue de Cristo. A recepção dela está na nossa fé, como se a fé fosse as nossas mãos e a justiça de Cristo, o sangue de Cristo, fosse a água. Então, não há nada meritório no crer, porém, ele é necessário para a justificação. A justiça que justifica é aquela que é recebida por meio da fé. A fé é o ato pelo qual se recebe a justificação. Aquele exemplo de uma casa pegando fogo, uma casa em chamas, onde você não tem nenhuma possibilidade de salvar-se a si mesmo, e você encontra alguém que pode salvá-lo. E a única coisa que você faz é lançar-se nos braços daquele que pode salvá-lo. A fé é um ato pelo qual se recebe a justificação. É como se lançar-se. Assim como o comer é um ato pelo qual se recebe a comida. Veja, irmão, irmã, o comer não é a comida. Podemos dizer que vivemos pela comida, mas não podemos dizer que vivemos pelo comer ou pelo mastigar. Da mesma forma, o pecador é justificado pelo sacrifício de Cristo, se podemos exemplificar assim, como se fosse a comida, mas não pelo ato de crer nesse sacrifício. Como diz A.W. Pink, na justificação a fé não é um construtor, mas um espectador. Não é um agente, mas um instrumento. Não há nada para fazer, mas tudo para crer. Não há nada para dar, mas tudo para receber. É pela fé para que seja segundo a graça, como diz Romanos 4,16. Um dom é somente considerado dom quando não se requer, nem se aceita nada de quem o recebe. A fé justifica somente por receber a Cristo. Ele que é o objeto da nossa fé. Como dizia João Calvino, a fé justifica num único sentido, de que ela nos introduz em uma participação da justiça de Cristo. Este é o sentido. A fé é um olhar para fora de si próprio, uma renúncia à minha própria justiça, para assegurar-me a Cristo. Bendito seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o firme fundamento da nossa fé. Em oitavo lugar, nós temos a evidência da justificação. Nós podemos levantar a seguinte questão, irmãos. Como explicar o capítulo 2 da Epístola de Tiago, que diz: Vedes, então, que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. O que Tiago está querendo dizer? O que Tiago está querendo dizer com esta epístola? E mais particularmente nesse capítulo tão importante. Que justificação é essa que Tiago está tratando? Nós podemos dizer, irmãos, que esse texto está tratando simplesmente das evidências de uma fé genuína em contraste com uma falsa fé. Por isso, Tiago nos diz o seguinte: mostra-me a tua fé, esta falsa, sem obras, que eu te mostrarei a minha fé, falando Tiago, agora, verdadeira, pelas minhas obras. A fé falsa deles era simplesmente um assentimento da verdade que não produzia nenhuma transformação. Era algo falso, porque a verdadeira fé é revelada através de uma vida piedosa, porque nós fomos salvos para boas obras, como diz Efésios 2:9. A vida de Deus existindo genuinamente em nós, irmãos, a vida de Deus existindo genuinamente em nós produz bons frutos. Se não é assim, não existe vida. O que Tiago quer nos dizer é que onde não existe boas obras, a fé que justifica não existe. Podemos dizer que Tiago trata da nossa justificação diante dos homens. Podemos dizer que Tiago trata da justificação da nossa profissão de fé. Como nós podemos provar que a nossa fé é genuína? Somente quando ela opera pelo amor, como diz Gálatas 5:6, 1 João 3:16-18. Então a intenção de Tiago não é nos mostrar a base pela qual o pecador é aceito diante de Deus, mas mostrar o que evidencia que um pecador
foi justificado diante de Deus. Ou seja, nós estamos vendo nesse ponto as evidências da justificação e mostrando que é disso que está se tratando na epístola de Tiago. Por isso ele diz, assim como um corpo sem espírito está morto, assim a fé sem obras é morta. Então a fé genuína, bíblica, tem as suas evidências demonstradas. A justificação que vem pela fé naqueles que foram transformados por Deus, nasceram de novo, foram justificados diante de Deus, é demonstrada nessa terra através de boas obras, aquelas que Deus preparou de antemão para que nós andássemos nelas, porque nós somos um poema de Deus. E, em último lugar, irmãos, nós precisamos tocar então nos resultados da justificação pela fé. Porque agora que nós somos justificados por Deus, aconteceu muitas coisas em nós. E, em primeiro lugar, os pecados dos cristãos foram perdoados, como nós lemos em Atos 13, 38 e 39, que está escrito assim: por este se vos anuncia a remissão dos pecados, e de tudo o que pela lei de Moisés não pudesse ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Justificados pela fé, por conta da nossa remissão de pecados. Isso é um resultado da justificação. Todos os pecados do cristão, passados, presentes e futuros, foram postos sobre Cristo, expiados em Cristo, foram substituídos por Cristo. Cristo levou a pena dos pecados do seu povo, salvou-os através disso, levando sobre si as nossas iniquidades, levando sobre si o castigo que era proposto para todos os pecadores, levando sobre si nossos pecados. Cristo morreu por causa dos nossos pecados. E, sendo justificados, temos a promessa de remissão de todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados foram postos sobre Cristo e expiados nele. Em segundo lugar, é outorgado um direito inalienável para a glória eterna. Existe para nós uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus, como diz 1 Pedro 1,4. Os crentes são preservados por Deus para essa herança. Nada pode nos separar do amor de Cristo, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, nos foi outorgado um direito inalienável à glória eterna. Temos um destino garantido. Em terceiro lugar, fomos reconciliados com o próprio Deus. Como diz o texto, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Romanos 5:10 diz, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. Reconciliar é fazer acordo entre duas partes, fazer duas partes de um mesmo parecer. De inimigos de Deus, fomos transformados em amigos de Deus. Estamos nessa posição diante de Deus. E, em quarto lugar, estamos numa posição inalterável no favor de Deus. Temos um acesso à graça inalterável. Como continua dizendo Romanos 5:1 e também Hebreus 4:16. Romanos 5:1 diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O texto continua dizendo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso a esta graça na qual estamos firmes. Esta é uma posição inalterável no favor de Deus. Em quinto lugar, então, nós temos o reconhecimento do próprio Deus diante do universo. No dia final, diante de todos, Deus declarará diante de toda a criação essa sentença de glória e bem-aventurança eterna sobre todos os que creem, como está em Mateus capítulo 25, verso 46. Então, irmãos, como diria A.W. Pink, os cristãos foram justificados decretivamente, ou seja, decididos que isso aconteceria com eles desde toda a eternidade. Eficazmente ou objetivamente, quando Cristo subiu de novo de entre os mortos, quando ressuscitou.
Realmente, ou seja, a aplicação na vida deles quando eles creram. Sensivelmente, porque além de crer, nós precisamos ter o conhecimento que só o Espírito Santo pode dar. Então, sensivelmente, quando o Espírito Santo concedeu jubilosa esperança. Manifestadamente, quando eles andam pelo caminho da obediência, produzindo neles boas obras. E, finalmente, então, no dia do juízo, quando Deus, sentenciosamente e na presença de todas as coisas criadas, lhes declarará justos diante dele, tendo direito à bem-aventurança eterna diante de Deus. Essa foi a nossa aula sobre justificação pela fé. Este artigo sobre o qual a igreja permanece de pé ou cai. Se você foi abençoado com essa aula, entre em contato conosco e torne-se um participante desse trabalho. Nós precisamos dos ombros de muitos irmãos para levar adiante esse trabalho diante de Deus, de proclamar a palavra de Deus, de ensinar a palavra de Deus para a edificação da igreja. Então, entre em contato conosco. Eu agradeço a Deus pela sua vida e peço que Ele lhe abençoe grandemente em toda a sua boa obra que Ele estabeleceu para você antes da fundação do mundo. Deus abençoe a sua vida. Paz seja contigo.